Sejam bem-vindos a mais um percurso de estudos que a gente vai fazer, né? Todas as vezes que a gente recomeça o estudo, a gente também faz umas releituras, né, sobre algumas coisas. E hoje a gente vai dar continuidade, Luiz, ou outras pessoas que vão entrando. Nós estudamos um livro chamado Iniciação Espírita, Luiz. Depois eu vou passar para você no grupo novamente, para você ter acesso a esse livro. É um livro que ele foi lançado dentro do quadro do Espiritismo, e nós fazemos a leitura desse livro, e por meio da leitura desse livro a gente vai, depois aos poucos, fazendo as explicações. Então, primeiro eu leio, depois eu explico, né? Cada item, cada capítulo, e a gente vai comentando, tirando as dúvidas sobre esse percurso, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, né, que estão aqui. Tem muita gente que não entrou ainda, né, que não veio, que está viajando, mas eu acho que já dá para a gente começar fazendo uma vibração muito positiva para esse ano. Então, eu vou pedir para vocês, né, para a gente fechar os nossos olhos. Se tiver uma água, né, sempre é bom a gente colocar uma água do lado para a espiritualidade colocar, né, o remédio necessário para nós. E neste momento, então, vamos pedir à espiritualidade amiga que está aqui presente, que está também presente em cada um dos espaços de vocês, para que ela possa, um coro de vozes, nos orientar, abrir a nossa mente, acalmar o nosso coração para o percurso dessa semana, para o percurso deste ano, que a gente consiga restabelecer algumas conexões com Deus e, acima de tudo, com o nosso entendimento sobre a vida. Hoje é o primeiro dia de retorno dos nossos estudos, por isso pedimos uma atenção especial aos nossos amigos queridos, que no momento final da nossa vibração, que eles possam também estar aplicando um passe em nós, onde quer que nós estejamos, para que a gente possa começar esse ano com as energias renovadas e muito bem direcionados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo e de qualquer mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Bom, eu vou espelhar para nós aqui, né, a parte em que nós paramos, tá, do estudo da iniciação. Nós tínhamos parado nessa parte que fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, essa parte, ela faz, no livro, parte sobre a interpretação do Sermão do Monte, ou a interpretação do Sermão da Montanha, tá? E aqui a gente traz a narrativa de Mateus. Então, cada um desses pontos, né, que foram frases que foram mencionadas e apontadas, né, por Jesus Cristo e reescrita, né, por Mateus, para trazer para nós as possíveis interpretações das definições que Jesus tinha colocado para nós dentro dessa questão. E por que que a gente estuda essas passagens, né? Por que que elas são passagens que a gente considera tão relevantes assim? Pelo fato de serem passagens, né, que elas nos ajudam a visualizar aquilo que o maior dos maiores nos trouxe, tá? Dentro do contexto religioso, Jesus ele está presente em todos os pontos, tá? É muito fácil da gente visualizar isso daí. Como assim em muitos dos pontos, tá? Jesus, ele está presente no Espiritismo, com esse conhecimento, como Joshua, como alguns falam. Dentro da Umbanda, por exemplo, ele pode ser identificado como Oxalá, e em várias outras vertentes religiosas e doutrinárias ele está presente. Então, ele está presente em todos os âmbitos. Portanto, a fala dele atravessa todos os horizontes, certo? E dentro da fala dele, do Sermão do Monte, nós temos essas duas passagens que hoje eu vou discutir com vocês que fazem parte do livro, tá? Essa que se chama Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa passagem é uma passagem polêmica, porque hoje nós temos uma interpretação sobre o que significa ser limpo de coração, né?
A gente vai discutir sobre isso daí hoje. Porque muitas vezes a gente pensa que ser limpo de coração é ser perfeito, né? E não é bem isso que nós estamos aqui para poder discutir. Então, eu vou ler essa passagem, que ela é curta, e a gente vai fazer uma reinterpretação sobre ela. E qualquer momento que for surgindo dúvida, vocês podem falar, William, eu queria fazer uma pergunta, queria fazer um apontamento, tá bom? Então, vamos lá. Vou aumentar aqui para todo mundo visualizar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. O mestre definiu muito bem que os limpos o fossem de coração e não simplesmente de exterioridade, como o queriam os fariseus da sua época. É muito conhecida a preocupação intensa que possuíam os judeus pela pureza exterior, estabelecendo regras às vezes absurdas, como a que se lê no Levítico 21, 17, 23, proibindo de oferecer qualquer sacrifício a Deus. Os cegos, coxos, de rosto mutilado ou desproporcionado, com o pé ou a mão quebrada, corcovado, anão, os que tiveram belida no olho ou sarna, impingens ou que tiver testículo quebrado. Quando o mestre foi à casa de Zaqueu ou à casa de Levi, os dois publicanos na época, foi amargamente criticado pelos fariseus por ter comido à mesa com impuros. Né? Olha essa passagem aí, né? O Rabi, né, ou seja, Jesus, aproveitando-se do fato, esclareceu que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas sim o que dela sai. Facilmente se entende que era necessário, em primeiro lugar, purificar o nosso espírito das imperfeições, para que as nossas palavras e ações pudessem ser puras como as de uma criança. Porque disse ele, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Bom, essa partezinha aqui que eu li para vocês, né? A gente olha assim, a gente visualiza, o que a gente fala, né? Nossa Senhora, é uma partezinha tão curta, né? Que o William está trazendo para nós ali. É uma partezinha tão pequena, né? Tão simbólica para falar sobre a limpeza, a pureza de coração, né? Mas ela traz muitos significados, né? Significados, inclusive, assim, que a gente precisa ter um cuidado para poder comentar sobre eles, tá? Quais são esses significados? Primeiro, que a gente tem que visualizar sobre o sentido profundo que a gente tem sobre o que é ser limpo de coração, né? Só um pouquinho. Sobre o que é ser limpo de coração, né? Quando Jesus ele proclama, né, essa bem-aventurança, ele desloca muito radicalmente o eixo que a gente considera de religiosidade. Por quê? Porque não se trata mais da gente ter um cumprimento externo da lei, mas ele busca para nós uma transformação íntima do nosso espírito. Então, essa expressão, quando ele fala limpos de coração, não se refere à ausência de erros, à perfeição moral, e nem a um comportamento que a gente fala socialmente aceitável. Não é isso, tá? O que ele se refere, então, William, quando a gente fala, nossa, essa pessoa tem que ter o coração limpo? Pronto. Essa pessoa tem que ter um coração limpo, né? Ele está querendo identificar para nós que é o que a gente chama de simplicidade interior. Essa simplicidade interior é o que a gente chama de transparência de intenção, tá? Essa transparência de intenção, ela é o início para a gente chegar ao que a gente chama de ausência de duplicidade de ideias. Como assim? O que se pensa, o que se sente e o que se faz, né? Então, veja que esses três elementos, eles precisam estar alinhados ali, né? Então, quando a gente às vezes fala assim, nossa, mas limpo de coração, eu não posso ter erro, eu tenho que ser perfeito moralmente, eu tenho que ter um comportamento perfeito diante da sociedade. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis falar sobre simplicidade, sobre transparência de intenção, sobre a ausência dessas ideias do que se pensa, do que se faz e do que se sente. Tem que ter esse alinhamento. No Espiritismo, o que representa isso daí quando ele fala dessa limpeza e no coração?
Quando a gente fala coração, as pessoas, às vezes, elas vão interpretar o coração como se fosse, né, o órgão que a gente tem. Não. O espiritismo, no espiritismo, o coração, ele representa o centro moral do espírito. Porque, inclusive, ele é um órgão, né, que para nós ele é um dos centros da nossa existência, né, vital. Mas numa questão simbólica, ele representa o que a gente chama de centro moral do espírito. O que que mora, então, esse coração? O que que mora no centro moral do espírito? Todos nós temos essa centralidade moral. O que que mora ali dentro? As nossas intenções, os nossos desejos, os nossos valores reais e as vibrações que a gente vai emitindo constantemente para as outras pessoas. Então, quando ele fala que eu tenho que limpar o meu coração, limpo de coração, eu preciso compreender que eu tenho que educar esse meu mundo íntimo, tentando, né, me desvincular aos poucos, não arrancando, porque isso demora séculos, mas me desvinculando aos poucos do orgulho, da vaidade, né, do ressentimento, da hipocrisia, do desejo de dominação, de julgamentos às vezes muito apressados sobre as questões. Tanto que Jesus, né, ali na passagem deixa muito claro que ele confronta diretamente a mentalidade farisaica, né, ou seja, dos fariseus daquela época. Por quê? Os fariseus, eles tinham uma mentalidade muito marcada, tinha que ter um ritual externo para as coisas funcionarem, inflexível. Regras puramente de natureza física. Separação entre pessoas, puros e impuros. Tanto que esse trecho desse Levítico, né, ele traz para nós, inclusive, uma visão super excludente, né? E que materializa a religião, inclusive, como algo negativo, né? Então, o corpo imperfeito era visto como indigno de Deus. E vocês sabem que até hoje a gente visualiza isso, né? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, coitado, coitada dessa pessoa. Essa pessoa nasceu com uma deficiência física. Coitado, o que será que fez na vida passada, né? Se está sem as pernas, provavelmente deve ter arrancado as pernas de alguém, não é? Muitas pessoas falam isso. Nós não temos que ter dó de ninguém. Não existem coitados na vinda de Deus, tá? Todos segundo a lei de causa e consequência. Mas quando nós vemos um corpo imperfeito, às vezes é preferível que você venha com ele imperfeito, se ele for um impeditivo para você alcançar a sua melhoria. Muito melhor isso do que você ter uma imperfeição moral. Porque o corpo imperfeito, ele vai te limitar para algumas ações que vão te impedir, às vezes, de coisas negativas. Chico Xavier até explicava que existiam pessoas que, às vezes, vinham sem os braços, sem as pernas, e falava por quê? Porque em outras vidas essas pessoas cometeram suicídio, utilizando, né, dos braços e das pernas para poder realizar essa atividade negativa, né, para o próprio espírito. Então, Deus possibilitava que essas pessoas viessem sem, justamente para que elas dessem continuidade na vida e não cometessem suicídio. Então, a imperfeição corporal, na realidade, era um processo digno de avanço daquele espírito que foi concedido a ele. Então, muitas vezes, a gente olha para essas circunstâncias e a gente vê o corpo, né, imperfeito, a gente fica até pensando, melhor um corpo imperfeito do que uma moral imperfeita. Só que para os fariseus, não. Eles achavam que o corpo imperfeito era justamente indigno de Deus. E a deficiência física ela era confundida com a impureza espiritual. Mas daí, Jesus Cristo veio e rompeu com isso daí. O que ele fez? Ele sentou lá na mesa com os publicanos, ele entra na casa de Zaqueu, ele toca os leprosos, ele dialoga com os pecadores públicos. Então, quando ele afirma que não é o que entra pela boca que contamina o homem, o que ele vem ensinar para nós? Que a verdadeira impureza, ela nasce no nosso interior. Então, as palavras, os atos, os julgamentos, eles vão refletir o estado do nosso espírito. E o espiritismo, ele confirma isso daí com Allan Kardec, né? Esse princípio, porque é um princípio, não é uma lição, é um princípio de vida. Ao ensinar que o pensamento ele é uma força extremamente criadora. E essa força criadora, ela tem uma potência muito forte. Tanto é que o que nós pensamos, nós refletimos, e isso pode vir a se materializar ou se plasmar dentro da nossa vivência.
Então, a realidade real nossa, do nosso espírito, ela se manifesta muito pela vibração que a gente sustenta, não pela aparência que a gente exibe. E esse quadro, gente, quando a gente fala assim, limpos de coração, ele traz para nós muito, né, essa... Quanto que a gente avançou daquela época para cá, né? Porque na época de Jesus, a sociedade ela era muito diferente do que tem hoje, né? Os doutores da lei naquela época, eles criavam inclusive essas normas extremamente rígidas e excessivas, né? Que regulava desde os hábitos alimentares, né? Até quem poderia participar ou não de algumas coisas. Então, se a gente for observar, quando Jesus ele confrontou essa mentalidade, né? Dessas figuras desprezadas socialmente, quando ele sentou na mesa, todos esses pontos que ele comenta aqui, Jesus ensina muito sobre essa verdadeira questão para a gente ver que essas nossas palavras elas precisam ser observadas, né? Que a purificação verdadeira ela tem que ser espiritual. Como que a gente vai visualizar isso? Limpando o nosso espírito das nossas imperfeições morais. Por quê? Para que as palavras e as nossas atitudes elas vão sendo naturalmente puras e não de performance forçada. Todos nós somos inteligentes. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente tem uma aparência de virtude. A gente veste um verniz social. A gente se comporta muito bem. Mas por dentro, às vezes, não é o nosso real. E esse real... William, mas quando eu vou saber que é o real? Né? Quando a pessoa está sendo realmente ali, de uma certa forma, franca nas palavras e nas atitudes, né? Quando nós percebemos que a fala dessa pessoa, o contato, as ações, a linha de pensamento, elas estão alinhadas, né? O que ela pensa, o que ela fala, o que ela faz. Só que esse alinhamento, ele vai fluir para nós, não como uma forma de repressão. Porque quando o coração ele se depura, o que a pessoa falar, o que a pessoa agir, e o que a pessoa pensar, falar e agir, ela ilumina espontaneamente, como uma fonte limpa que gera água limpa. Por isso que Jesus ele reforçava na época esse ensinamento, por quê? Porque ele queria afirmar que somente aquele que sabe receber o reino de Deus que vai poder entrar nele. E aí ele cita a criança, né? Por que a criança entra nesse eixo? A criança, né, nesse contexto, ela simboliza a simplicidade, a sinceridade, a ausência das máscaras morais, porque ela ainda não passou pelo verniz social como o adulto já está. Até os 8 ou 9 anos, nosso espírito ele adquire uma flexibilidade muito grande para ser trabalhado enquanto criança. A partir dos 9 anos, a gente começa já a desenvolver algumas tendências. Depois dos 15 anos e depois dos 18 e 20, nós já desenvolvemos outras. Depois dos 30, outras. E depois dos 40, a consciência ela aflora de uma forma muito mais abundante. Então, a cada época da nossa vida, a gente vai tendo esses processos. Então, por isso que eu falo, às vezes, a gente quer educar as crianças, né, não só como professor, mas como estudioso do espiritismo, a gente tem que se atentar também às datas. Não adianta a criança, né, passar por um processo lá na infância negativo, mas chegar lá na vida adulta ou querer corrigir. A criança que não entendeu valores e princípios na infância vai ser o adulto que vai ser preso, que vai fazer coisas negativas, que vai ter que passar por esse processo para que ele possa se voltar para depois limpar esse coração. O adulto vai sofrer. Então, quando Jesus traz a criança, é porque ele sabe que justamente ela não vem ainda com essas máscaras sociais, né? A criança ela não vive de duplicidade, ela não vive nem de ostentação de virtudes. Certa vez, estava fazendo uma leitura, né, edificante de um livro espírita, e eu vi uma passagem que foi muito interessante, que tinham duas crianças que estavam conversando. Um era um filho de um médico, e outro era um filho de um sujeito, um pizzaiolo, um cara que trabalhava numa pizzaria, como ajudante de pizzaiolo. E aí, o que acontece? Essas crianças foram no mesmo aniversário. E elas estavam no mesmo aniversário porque a mãe de uma delas, filho do pizzaiolo, trabalhava no buffet do local. Então, naquele momento, levou a criança para que ela pudesse ficar com ela, já que não tinha com quem deixar, e acabou conversando essa criança lá fora com esse filho do médico.
E nesse diálogo dessas crianças, ele pegou e falou assim, o que o seu pai faz? Meu pai, ele fica o dia inteiro fora, mas ele trabalha curando as pessoas. E o seu? O meu pai, ele trabalha fazendo pizza. Quase todos os dias ele leva o que sobrou para a gente experimentar. O filho do médico diz: Nossa, que legal, o serviço do seu pai é muito mais legal do que o meu, porque comer pizza é uma delícia. E o outro fala assim: Faz o seguinte, então, pede para o seu pai um dia levar você em casa para você se divertir de verdade, porque o meu pai, ele fica com a gente várias horas, ele traz a pizza. E o filho do médico disse assim: Nossa, então você é muito, muito feliz, é uma criança muito feliz. Eu um dia queria ter essa felicidade. O que isso mais ou menos quer dizer para nós? Né? Que a criança ela não tem o verniz social. Porque dentro de um quadro, muitas vezes as pessoas pensariam que o filho do médico, por ter talvez mais acessos em relação a uma condição financeira, ele seria uma criança muito mais feliz. Mas eles veem a simplicidade das ações, né? Inclusive, depois do decorrer da história, que é longa, na conversa, um deles fala assim, o filho do pizzaiolo, fala para o seu pai ir lá e pedir serviço onde meu pai trabalha. Às vezes você também vai poder ganhar pizza no final da noite, né? Então, o que é isso? A criança, ela sente, ela expressa, ela confia. E a gente trazendo essa ideia, né? Olha o tanto que a gente é moldado pelo verniz social, né? Pelo que a gente chama de formação ideológica, né? No ponto de vista espírita, quanto mais o espírito evolui, mais simples ele se torna. O que é ser simples? Ele se liberta do orgulho intelectual, das falsas aparências. Ele se aproxima muito de uma pureza que nasce da autenticidade interior, que é mais ou menos sem essas tantas máscaras sociais. Então, ver Deus, né? Até ele coloca aqui para nós, o que é ver Deus dentro desse quadro, né? Ver Deus não significa contemplá-lo com os olhos materiais, tá? Significa a gente reconhecer a presença na vida, perceber as suas leis atuando no nosso dia a dia. Se eu perguntar para vocês hoje, vocês viram Deus? Muitos podem dizer, fisicamente não. Mas onde que eu vejo Deus nas suas obras? No brilho do sol, no canto do pássaro, não é? No carinho de um cachorro quando você chega em casa cansado. Então, esse sentido espiritual dessas experiências que nos permite visualizar quando Deus está conversando ou dialogando conosco. Nós não precisamos de um amigo espiritual ou de alguém que tem uma mediunidade ostensiva para chegar para nós e autenticar uma mensagem. Não. Muitas vezes Deus vai falando com a gente de outras formas e de outras maneiras, tá? Inclusive, Allan Kardec, ele diz para nós que Deus, ele passa a existir no nosso íntimo a partir de 3 instâncias diferentes. Primeiro, pela inteligência, quando a gente compreende ele, depois pela consciência e depois pela nossa harmonia interior. Então, inteligência a gente aprende, a gente toma consciência, a gente cria essa harmonia interior. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai limpando o nosso coração. Quando a gente vê Deus, a gente tira esses ruídos emocionais, a gente amplia a nossa capacidade de sintonia espiritual, a gente começa a ver sentido onde antes havia muita revolta, a gente começa a sentir amparo onde antes havia muito abandono, a gente começa a visualizar, reconhecer aprendizado onde antes havia muita punição, né? A gente vai conseguindo visualizar, né? Mais esses pontos, né? Que antes a gente não conseguia enxergar ali de uma forma muito clara, tá? Tudo bem até agora? Tá dando para entender? Tá? Bom, qualquer coisa vocês falem aí, vocês perguntem, tá? Vocês sabem que o babado é esse. Agora eu queria só fazer um ponto, antes da gente falar, né? Sobre o que seria, né? Esse modelo que a gente tem atual. Porque o que isso tem a ver com a nossa realidade que o William está explicando? Tudo a ver. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu queria fazer uma abstração aqui. Esses 3 últimos pontos que eu falei para vocês, né, sobre enxergar o sentido antes onde havia revolta, sobre sentir o amparo onde tinha um abandono, sobre reconhecer esse aprendizado, eu acho que a gente precisa aprofundar isso daí para entender também a limpeza de coração, tá? Por quê? Quando Jesus, ele afirma para nós que só os limpos de coração que verão a Deus. O que ele quis dizer isso daí?
Ele não está prometendo para nós uma visão mística, extraordinária. Mas ele está querendo dizer que quando a gente começa a limpar o nosso coração, a gente vai fazendo uma mudança profunda do interior para o exterior, que nos leva a uma nova forma de perceber a vida. Então, ver a Deus é, antes de tudo, ver a realidade com os olhos do Espírito, não com os olhos materiais. E que seriam esses olhos materiais? Muitas vezes nós olhamos, e eu quero que aqui vocês se atentem muito para isso, muitas vezes nós olhamos para a vida apenas com os olhos da dor, com os olhos do ego ferido, com os olhos da nossa visão limitada do presente. Essa percepção, ela não surge de fora para dentro. Essa mudança, ela vai ser de dentro para fora. À medida que o nosso coração ele vai se purificando dessas paixões inferiores. E a gente tem muita interpretação distorcida da nossa existência, né? Por isso que ver Deus é a gente enxergar esse sentido onde antes havia revolta, porque quando que nasce a revolta em nós? Tá? Se ninguém estiver entendendo essa parte que eu estou falando da revolta, eles podem, né, me questionar. Quando que a revolta nasce em nós? A revolta nasce quando nós interpretamos os acontecimentos sob o prisma imediato da perda, da frustração e da injustiça aparente. Vou repetir. A revolta, ela nasce no homem, no ser humano, quando ele interpreta os acontecimentos sob o prisma imediato da perda, da frustração e da injustiça aparente. Sem uma compreensão espiritual, a dor que a gente sente, ela parece extremamente absurda. E a vida parece incoerente. Mas, à medida que a gente vai amadurecendo e estudando, a gente passa a compreender que nenhuma experiência na nossa vida ela é aleatória. E a doutrina espírita, inclusive, ela nos ajuda a enxergar que as provas e as expiações, elas têm uma finalidade super educativa. Quando o nosso coração ele se limpa do orgulho e da exigência desse controle, o sofrimento ele vai deixando de ser visto como um castigo divino. Ele passa a ser compreendido como um instrumento de crescimento. E aí é nesse momento que a revolta vai dar lugar à reflexão. E aí nós vamos começar a perguntar, não mais por que isso aconteceu comigo, mas o que essa experiência ela quer me ensinar. Esse deslocamento interior é um dos primeiros sinais de que o ser humano começa a ver Deus, agindo silenciosamente na sua trajetória. Quando a gente fica, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Que eu faço, tá? Eu tenho que pensar, não, mas espera aí, o que Jesus quer me ensinar diante dessa experiência? Então, isso é uma forma da gente conseguir ver sentido onde antes havia revolta, que é aquele primeiro ponto. O segundo, ver a Deus também, gente, é nós sentirmos o amparo onde antes havia abandono. Muitos seres humanos, né, nós em geral, e muitos vão entender o que hoje nós estamos aqui, tanto os encarnados quanto os desencarnados, muitos de nós carregamos uma sensação profunda de uma solidão existencial. Muito sozinhos a gente se sente às vezes. Acreditando que Deus se ausenta justamente nos momentos da nossa maior dor. Essa sensação, porém, ela nasce de uma expectativa, que o Divaldo Franco, inclusive, dizia que é uma expectativa infantilizada da proteção divina, na qual a gente espera que Deus impeça, já que nós somos bons, toda dificuldade. Só que a gente tem que compreender que o amparo divino, já que ele é o Senhor, né, dos destinos, né, Deus, ele não se manifesta pela eliminação das provas, mas pela sustentação interior para nós atravessarmos elas. Então ele vai nos sustentar. Quando o coração vai se purificando, a gente vai limpando, a gente vai desenvolvendo outra sensibilidade para perceber como que esses auxílios eles vão ficando presentes. William, quais sensibilidades? Intuição, no momento certo, uma força inesperada para a gente continuar, o encontro com uma pessoa que traz esclarecimento, uma paz que consola. A gente já percebeu ali que a gente tem uma sensibilidade. Então, o abandono era, na verdade,
talvez uma incapacidade ainda de perceber a presença de Deus ali. E quando nós afinamos a nossa vibração, o ser humano ele começa a reconhecer que ele nunca esteve só. Nunca. Né? Como a Fátima falou. Apenas ainda ele não sabia identificar as formas discretas com que Deus se faz presente na vida dele. E o outro ponto que eu queria apontar para vocês, né, falar com vocês, é reconhecer, ver Deus também é reconhecer o aprendizado onde a gente só via como algo negativo, punição. Nós crescemos muito com a ideia daquele Deus punitivo, né? Ainda está muito enraizado na gente, né? Muito enraizado no inconsciente coletivo isso, né? Porque isso veio de tradições religiosas antigas que associavam o sofrimento à culpa da pessoa, né? Só que Jesus, quando ele rompeu essa visão, ao revelar que o Pai justo, Deus, né, justo, misericordioso, a gente pode aprofundar essa compreensão ao explicar a lei de causa e efeito, que é o mecanismo educativo. Quando o nosso coração ele se limpa, o espírito ele vai abandonando essa postura de vítima e assume a condição de aprendiz da vida. A gente passa a entender que cada desafio traz para nós uma lição muito específica, adaptada às nossas necessidades evolutivas. A dor, então, ela vai deixar de ser interpretada como castigo, né? E ela vai passar a ser vista para nós como um convite. E esse reconhecimento, gente, saber disso, ele não vai eliminar o que a gente tem que passar. Mas ele vai conferir para nós dignidade. Ele vai ajudar a gente a ter propósito, vai ter sentido. Permitindo que o nosso espírito ele cresça em consciência e responsabilidade. Então, quando ele fala ver Deus, não é um evento extraordinário, reservado para poucos, né? Mas é um estado de consciência acessível a todos, à medida que a gente vai desenvolvendo, vai purificando o nosso coração, né? E perceber que Deus sempre esteve presente na nossa vida, não é a gente ficar ausente de dor, mas na condução amorosa do aprendizado, né? A gente vai identificando ele ali. Ah, eu não tenho dificuldades na vida. Nossa, como essa pessoa é abençoada por Deus, né? A pessoa é bonita, rica, né? Querida por todos, né? Que maravilha essa pessoa, né? Opa, peraí. Essa supressão de dificuldades na vida dessa pessoa teve o merecimento ali naquele momento, mas também pode ser uma prova para ela. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A visualizar, né? E não ficar focado na punição, mas na pedagogia que Deus está nos dando para nos conduzir à nossa evolução do espírito, né? Então, eu queria falar sobre esses 3 pontos aí com vocês. E o que que eles têm a ver com o nosso momento atual? Por quê? Nós estamos, gente, passando por a psicologia moderna, ela vem para nos ensinar isso daí, né? Nós estamos passando por um momento de performance moral, né? O que que é isso daí? Como que eu vou trabalhar essa pureza de coração de Jesus Cristo que me explicou há mais de 2000 anos numa era de performance moral? O que que é essa performance moral? A gente está vivendo num tempo agora em que parecer bom importa mais do que realmente ser bom, né? Nós nunca vimos tanta coisa boa, entre aspas, né, na internet sendo exibida. Então, muitas virtudes elas são exibidas. Muitos discursos elas substituem muitas transformações reais. E aí o que acontece? Essa bem-aventurança de Jesus Cristo, ela acaba denunciando para nós que nós estamos sim numa hipocrisia contemporânea, inclusive espiritual. Porque nós somos espíritos. Eu faleci, fiz a minha transição, eu cheguei do outro lado, eu vou carregar as minhas tendências, as minhas circunstâncias, as minhas melhorias ou não. Então, não é porque morreu que virou santo. Tem ali sim as hipocrisias também, que é dentro daquele quadro. E aí, como a gente está nessa performance moral, a limpeza do coração, ela precisa primeiro passar por uma higiene emocional para a gente chegar na consciência. Que eu vejo muitas pessoas, tá, tô entregando cesta, tô ajudando, tô fazendo isso, mas às vezes você vê que aquilo é uma performance, porque dentro de casa a pessoa
às vezes ela é demonizada, porque age de uma forma totalmente negativa, né? Uma pessoa totalmente tóxica dentro do lar. Então, primeiro a gente tem que fazer essa higiene pessoal. O que é higiene pessoal emocional, né? Hoje, ser limpo de coração vai significar para nós um pouco diferente daquela época. Primeiro, a gente tem que trabalhar nossos traumas. A gente tem que trabalhar isso. A gente tem que reconhecer, para limpar o nosso coração, as nossas sombras, né? A gente precisa assumir algumas fragilidades que a gente tem. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu sou de tal forma, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, né? Vamos analisar, né? Como que a gente vai fazer para essa limpeza de coração ela acontecer? O que seria ali a gente trabalhar esses traumas e também a gente pensar ali no que seria trabalhar essas sombras, tá? Quando a gente fala sobre essa condição moral abstrata, né, no nosso dia de hoje, né, nós estamos marcados por muitos adoecimentos, né, emocionais, ansiedade, depressão, relações afetivas fragilizadas, né? E aí, quando a gente fala dessa limpeza, o William está falando dessa limpeza, parece que é fácil, mas não é não. Claro que não é. Por isso que a gente tem que começar com a higiene emocional. O nosso corpo, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. O nosso corpo, ele não precisa de cuidados constantes. A gente tem que tomar banho, a gente tem que limpar, tal, 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 tal. Então, para ele não adoecer, o nosso mundo íntimo, ele também precisa disso. Muita atenção, muita responsabilidade. Então, a gente precisa trabalhar esses traumas, né? O que são os traumas? Traumas, está até psicóloga aí presente, me corrija se eu estiver errado, né? Porque às vezes a gente, na ânsia de acertar, a gente se equivoca, né? Bom, os traumas, né? Eu vou falar sobre o ponto da psicologia espírita, né? Significar trabalhar os nossos traumas é porque os traumas não elaborados, eles permanecem muito ativos no nosso inconsciente. E o nosso consciente vai com a gente, em várias encarnações, né? E isso acaba influenciando os nossos pensamentos, as nossas reações e as nossas escolhas. Então, muitas atitudes que julgamos falhas morais são, na verdade, dores antigas que ainda não foram acolhidas e compreendidas. Então, a gente precisa fazer essa higienização emocional antes de limpar o nosso coração, né? O Espiritismo, ele nos ensina que o espírito, ele vai trazer consigo próprio experiências de outras existências e do passado atual, né? Passado atual ou último. E que muitas dificuldades emocionais, elas são reflexos dessas vivências. Então, trabalhar traumas não é um sinal de fraqueza espiritual, mas de maturidade. Porque quando a gente reconhece que a reforma íntima passa pelo cuidado, né, com as feridas da alma, a gente permite que a nossa dor ela seja ressignificada em aprendizado. E ela não vai ser mais convertida em amargura e agressividade. Tá? William, e que você falou reconhecer as sombras? Todos nós trazemos, eu, vocês, quaisquer seres humanos, né, que estão encarnados aqui, porque perfeito só Jesus. Todos nós trazemos tendências inferiores. Orgulho, inveja, ciúme, egoísmo, desejo de controle. Por que, gente, que a gente traz? Porque isso faz parte do nosso estágio evolutivo em que a gente está na Terra. Então, negar essas sombras não nos torna mais puro, tá? Ao contrário, isso fortalece a nossa auto-hipocrisia e a nossa auto-ilusão. A doutrina espírita ela ajuda a gente a visualizar que o mal não é a criação de Deus, mas a ausência temporária do bem, fruto da ignorância do espírito. Então, reconhecer as sombras, gente, é trazê-las à nossa consciência, iluminando isso com muito discernimento, com vontade de mudança, porque somente aquilo que é reconhecido pode ser transformado. Aquilo que é negado continua agindo de uma forma inconsciente, contaminando palavras, atitudes e relações. No último estudo, não sei se vocês lembram ou se recordam, acredito que foi nesse estudo e não em outros, né? Mas que eu lembro que eu falei do quarto escuro,
A nossa vida, às vezes, parece um quarto escuro. A gente entra, tá cheio de entulho, tudo desarrumado. O que a gente precisa fazer? Acender a luz. Quando você acende a luz do quarto, é que você vai saber organizar a bagunça que está ali dentro, para você conseguir utilizar aquele espaço. Então, quando a gente assume as nossas próprias fragilidades, né, que é um aspecto importante nisso, a gente ajuda também nessa limpeza do nosso coração. A gente vive numa cultura que a gente está exaltando muito força, sucesso, né? Eu sou autossuficiente, né? E a gente cria uma ilusão de fragilidade, né? De que a fragilidade é um fracasso. Pelo amor de Deus, gente, não. A gente tem que se reconhecer frágil, sim. É um ato de humildade, lucidez. Né? Nós somos frágeis. Não é porque eu sou homem que eu não tenho fragilidade. Não é porque é uma mãe solteira que está lutando que ela não tem fragilidade. Ela tem, sim. E quando a gente assume, né, essas limitações, a gente abre espaço para outros aprendizados. E aí o que acontece? Quando a gente começa esse reconhecimento, a gente se aproxima e permite cada vez mais que o auxílio espiritual se aproxime da gente. E aí que é a hora que eles se aproximam para ajudar a gente a ter a construção de relações com pessoas mais verdadeiras, com sentimentos mais verdadeiros. Porque Jesus, ele nunca exigiu que a gente tivesse uma perfeição imediata. Ele sempre convidou a gente para a intenção do esforço, né? Então, o coração limpo não é aquele que nunca erra, tá? Mas é aquele que erra, que ele reconhece, aprende, tenta novamente, mas não fica mascarando as dificuldades com uma falsa imagem de virtude. Então, por fim, né? Quando a gente fala de limpar o coração, a gente também não pode projetar as nossas dores nos outros, tá? Toma cuidado com isso, tá? A projeção, gente, é um mecanismo comum do psiquismo humano. Aquilo que a gente não consegue elaborar em nós, por isso que a terapia é importante, né? Não consegue elaborar em nós, lançamos sobre o próximo por meio de crítica, de julgamento, de agressividade, de exigências excessivas. Inclusive, muitos espíritos amigos, né? Eles dizem que muitas relações, elas se tornam conflituosas não é por maldade, mas porque as pessoas feridas se relacionam sem consciência de suas próprias feridas. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, ele inclusive vem nos convidar a prestar atenção nessa responsabilidade emocional, nessa responsabilidade espiritual, lembrando que todos nós somos chamados, né, para cuidar do nosso próprio mundo íntimo. Então, quando a gente deixa de responsabilizar o outro, né, quando deixamos de responsabilizar o outro, por nossas dores não resolvidas, né, a gente dá um passo decisivo na limpeza do nosso coração. Porque a gente acaba nos libertando do ressentimento e contribuindo para que as relações elas sejam mais pacíficas e mais fraternas, né? Então, a limpeza de coração, quando ela é compreendida com essa higiene emocional que eu estou falando para vocês, ela deixa de ser um ideal distante, sabe? Só as pessoas mais evoluídas. Nossa, fulano, você é tão evoluído, né? Não, todos nós conseguimos fazer isso. É uma prática diária de autoconhecimento, acolhimento, transformação interior. E é nesse processo silencioso, que muitas vezes invisível, né, até aos olhos do mundo, que o espírito ele acaba se purificando. Ele eleva a sua vibração, ele se torna mais capaz de ver a Deus, não como uma figura distante, mas uma presença viva que está ali no corpo dele, né? Na paz possível, na consciência ampliada, né, no amor, na responsabilidade. Então, quando a gente fala sobre, né, ser limpo de coração, a gente tem que pensar nessa ampliação dessa consciência, né, que é o que talvez esse estudo de hoje ele traza para nós. Mais lucidez para interpretar as coisas. Mais lucidez para a gente não perder o sentido da vida. E só para terminar essa parte para eu ir para outra, tem uma coisa muito interessante que a gente também tem que pensar, tá? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas William, alguém deve estar pensando isso agora, mas nossa, para sempre eu vou ter que estar mudando? Para sempre eu vou ter que estar melhorando, né? Mas, sim. Ó, presta atenção no corpo de vocês e no meu corpo. Nesse exato momento, vocês estão sendo células aí dentro do corpo de vocês que estão fazendo a mudança. Fagocitando,
mudanças micro e macrocelulares, seu próprio organismo debatendo, fazendo mudanças internas. Cara, você tem um universo de mudança dentro de você. Como você pode pensar que você não precisa mudar? Como que a pessoa pode imaginar que ela consegue sustentar um processo estável, psíquico, ou um processo estável? Não tem como. A vida exige mudança. Nosso organismo ele já mostra isso. Um dia, ó, tô falando, 40 anos, eu não tenho a mesma vitalidade. Quando eu tinha 18, meu organismo mudou, então eu não posso fazer as mesmas atividades físicas, né? Eu tenho que readaptar algumas coisas que são feitas. Aí vem a medicina e nos ajuda a potencializar isso. Ótimo! Quero viver até 200 anos, né? Como diria o Divaldo, quem quer ir que vai, eu quero ficar. Mas, né, quando a gente chega numa circunstância dessa, a gente pensa, nossa, mas eu tenho que ficar mudando, estudando. Sim, o seu organismo ele é exemplo disso, presta atenção. Em Deus te mostrando que a mudança é algo da vida. Não é algo que a gente tem que fazer por obrigação. Ela é própria da vida. Né? Ela vai nos acompanhando. Deu para entender essa parte? De limpos de coração? Ficou claro? Tá. Então, eu vou, né? Vocês sabem que vocês podem ir perguntando, né? Questionando aí, falando as coisas, né? Eu vou falar agora de uma leitura, de uma parte que eu vou entrar nela, que ela é um pouco mais específica, tá? Que é a parte que a gente coloca, vou até espelhar aqui para vocês, que é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, eu vou falar para vocês, eu sou ariano. Ariano ser pacificador é complexo, né? Mas a gente vai entender um pouquinho também o que é ser pacificador, né? Como a gente entendeu agora, o que é esse processo de desenvolvimento, tá? Então, veja, o que eu quis dizer para vocês, o que eu quis identificar diante desses pontos, é justamente para a gente parar um pouquinho, né? Vamos fazer o nosso saneamento interior, trabalhar nossos traumas, começa aí, a nossa higiene emocional, reconhecer nossas sombras, não projetar nossas dores nos outros. Cara, se a gente conseguir fazer esses 3 eixos, a gente já começou a limpar nosso coração, tá? Bom, olha só. A gente agora vai para essa parte, né, de bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ok? Então, ó, Mateus 5:9, vamos lá. No mundo de violências como o de hoje, né? Ó, violências, não é violência só, tá? Provocando, violências provocando violências, agressão desencadeando agressões maiores. A força somente poderia aumentar ainda mais o caos reinante. Desde o ambiente familiar até o âmbito internacional, o relacionamento entre os homens tem sido baseado na lei do mais forte. E é verdade, né? O fraco revida como pode as agressões recebidas, alimentando incessantemente a atmosfera bélica, né, de guerra, em que todos respiram. Ensina-nos o mestre que o único caminho para a solução desses problemas que afligem a humanidade atualmente consistem na pacificação das relações entre todos, para que a violência perca sua capacidade de reproduzir violências e o entendimento fraterno possa ser implantado em breve. Em breve. E olha, esse entendimento é longo, hein? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus porque, combatendo a violência destruidora, estarão cooperando com o Criador para a manutenção da harmonia universal. É o que eu já falei aqui no estudo, é o que eu já comentei em vários evangelhos, em vários lugares. O planeta Terra ele está mudando. Então, ele está vibrando de uma forma já diferente. Nós precisamos acompanhar, evoluir para a gente vibrar junto, para a gente se manter no mundo de regeneração e não voltar para um outro mundo de expiação e de prova. Tá? Mas o que esse ponto aqui ele vem estabelecer para nós? O que ele vem nos fortalecer? Tá? Pacificador, gente, né? Não é ser passivo na vida. Tá? Jesus ele não está aqui para elogiar os acomodados. Tá? O que são pacificadores? Aquelas pessoas que agem conscientemente
para interromper ciclos de violência que param. Então, eles transformam conflitos sem reproduzir agressões. Então, William, mas assim, pacificar, o que, que não é pacificar? Né? Para a gente entender até melhor. O que não é pacificar? Vamos lá. Todas as vezes que a gente fala o que não é pacificar, a gente está pensando no seguinte, né? Aceitar abusos não é pacificar. Silenciar injustiça, você está vendo uma coisa errada. Você não vai falar, você não está pacificando. Negar limites, né? Então, pacificar é agir com firmeza, mas sem ódio, né? Agora, quando a gente fala sobre essa lógica, né, da violência, é porque, gente, essa lógica da violência, ela vem de uma herança primitiva. A humanidade, ela ainda opera em grande parte sob a lei do mais forte. O que, que é isso? Essa lei, ela está muito afinada com a herança do instinto de sobrevivência, né? Porque nós, lembra no começo do estudo, dentro da nossa evolução, nós temos de uma forma muito mais forte o nosso instinto. Depois a gente passa para os níveis das sensações, para a gente chegar nos níveis das emoções. Então, nós estamos, né, enquanto homens, já buscando passar desses níveis das emoções para chegar no outro nível já, tá? Mas muitos ainda estão no nível das sensações, né? Essas pessoas muito endurecidas, essas pessoas que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E então, essa lógica da violência, ela está muito ligada com essa visão primitiva, tá? Onde que essa lógica ela aparece no nosso dia a dia para a gente enxergar? Nas relações familiares, né? No ambiente de trabalho, aparece também para nós na política, nas redes sociais, nas relações internacionais que a gente tem. Vocês veem aí, politicamente, os países, um brigando com o outro, um discutindo com o outro, um afrontando o outro. É aí que aparece, né? E aí, o Espiritismo ele vem explicar, então, que isso daí vem demonstrar para nós que isso faz parte do nosso mundo de transição, mas a gente já pode estar melhorando. Por quê? Do mundo de expiações e provas, a gente está indo para o mundo de regeneração. Então, essa passagem ela vai exigir para nós uma educação moral coletiva. Ela não vai trazer para nós o que a gente chama de uma imposição de força, né? Então, Jesus ele veio fazer o que aqui nessa parte? Por enquanto, na nossa explicação, o que a gente vai continuar, né? Jesus ele vem apresentar uma das propostas mais desafiadoras do evangelho dele, especialmente em um mundo que é muito marcado pela violência, pela lógica da vingança e da força. A gente vive uma sociedade em que a violência e as agressões, elas se reproduzem em uma cadeia gigantesca, uma rede, uma cadeia muito grande. Desde o ambiente familiar até esses conflitos entre as nações que eu estou falando. Então, nessa realidade, a gente vai criando na nossa cabeça a crença de que a força pode resolver todos os nossos problemas humanos. Né? Mas, na verdade, ela acaba, às vezes, intensificando o caos e acaba perpetuando o sofrimento coletivo. O relacionamento entre os homens, né, em diferentes níveis, ele tem sido historicamente baseado nisso. O mais poderoso impõe a sua vontade. O mais fraco, sentindo-se oprimido, reage como pode e recorre também à violência. Aí esse ciclo vai o quê? Alimentando essa atmosfera de hostilidade permanente, medo, desconfiança. E todo mundo acaba sendo vítima, mesmo aqueles que parecem que vencem. Por que, que eles são vítimas? Porque eles são escravos do orgulho, da maledicência, das tendências negativas. Se eu não consigo sair de uma tendência X, eu estou escravo a ela, ela que me controla, né? Então, quando Jesus ele propõe para a gente um caminho completamente distinto, ele ensina para nós que a verdadeira solução para os problemas que afligem a humanidade não está mais nessa imposição da força. O que, que ele vem dizer? E a gente tem que parar de omitir ou ficar se submetendo injustamente. Mas, né, que ao mesmo tempo interpretando, né,
a gente precisa entender que o pacificador é aquele que se recusa a reproduzir também a violência. Né? Ele interrompe conscientemente isso daí. Então, ele vai escolher o diálogo, ele vai escolher o entendimento, a fraternidade, ele vai retirar a violência da sua capacidade. Do ponto de vista espírita, essa proposta ela vai se alinhar muito com as leis morais de um mundo de regeneração, porque ela está vinculada com o progresso da humanidade. Toda agressão ela vai gerar uma repercussão. Toda ação violenta ela retorna ao seu emissor, seja nessa vida ou em existências futuras. Então, a violência, ela nunca é uma solução definitiva. Ela é o adiamento do aprendizado. A pacificação, por sua vez, né, a gente pode dizer que ela é um instrumento de evolução, porque ela vai criar condições para o entendimento, a reparação e a regeneração. Quando Jesus ele afirmou que os pacificadores eles serão chamados filhos de Deus, ele não se refere a um título simbólico, mas uma afinidade espiritual. O pacificador ele age em sintonia com o Criador. Ele colabora com a manutenção da harmonia universal. Ele compreende que Deus governa o mundo por meio das leis de amor, da justiça e de progresso, e escolhe ser cooperador dessas leis, mesmo quando exige denúncia, esforço moral, né? Então, hoje, se você fez alguma coisa que você achou que não era condizente ou que as pessoas te criticaram, se você fez ali uma renúncia sobre algo, você foi um pacificador. Porque nesse mundo emocionalmente adoecido, ainda violento, o pacificador ele se torna um agente silencioso de transformação. William, mas como que eu reconheço uma pessoa que é pacificadora, né, no meu dia a dia? Porque às vezes a pessoa está com esse verniz social que você falou anteriormente. O pacificador ele tem uma presença que acalma a gente. Ele tem uma postura energética que desarma conflitos. Tanto que ele se torna um exemplo para nós que nos inspira. Mas para quem tem olhos de ver e ouvidos para ouvir. Não é para todos. Ele começa, porque ele já começou essa obra dentro de si. Ele pacificou seus pensamentos, as suas emoções, ele resolveu um pouco dos seus traumas, né? Pois ele sabe que não é possível a gente, né, construir a paz sem antes cultivá-la ela dentro de nós. Então, quando ele faz esse movimento, ele contribui não apenas para o equilíbrio, né, das relações, mas também para o avanço espiritual da humanidade. Então, quando vocês pensam assim, cara, o que eu estou aqui para fazer? Ajudar no avanço espiritual da humanidade. Todos nós. Ah, mas eu sou uma gotinha no oceano. Sim, você é uma gotinha no oceano, mas você auxilia na afinidade vibratória que existe. Por isso que vocês são chamados, e eu também, filhos de Deus. Mas a gente não pode ver, quando a gente é chamado de filho de Deus, ai meu Deus, isso é um título. Não, isso é um estado de consciência. Tá? Não é um título que a gente tem. Então, hoje nós temos pacificadores, por exemplo, já que eu falei no outro ponto, nós temos pacificadores digitais, né? Tem pessoas que não propagam mais ódios nas redes, que ajudam com frases, com pensamentos, né? Pessoas que interrompem linchamentos morais, pessoas que dialogam sem desumanizar as coisas, né? O silêncio consciente também é uma pacificação. A pacificação ela vai começar sim no nosso mundo íntimo, mas como que acontece isso? Quando a gente para de reagir e começa a agir. Ah, William, mas quando eu explodo, quando eu estou agredindo, isso não é uma estratégia de paz. Né? Então, a gente precisa ver dentro, diante dessa coletividade. Olha, isso não vai fazer bem para mim. Porque, gente, quando vocês explodem, e eu também, né? Sabe o que acontece? O nosso organismo, ele libera toxinas. E ele libera circunstâncias que prejudicam, no primeiro momento, a nós mesmos. Que faz com que várias circunstâncias que aconteçam no nosso dia a dia, por isso que fala que é como se eu tomasse veneno esperando que o outro morresse. Não. Quem consome primeiro os pensamentos e as palavras é o meu organismo, sou eu mesmo, né? Então, a evolução espiritual ela não acontece assim, né? Do jeito que a gente pensa, né? Dentro desses formatos aí que a gente considera que são relevantes ou que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas é um ponto que eu quero discutir com vocês no nosso estudo depois, posterior. Porque a espiritualidade, ela está trabalhando, né, com a gente de diversas formas, com cada um de vocês, comigo, e muitas vezes a gente acaba se tornando agente de pacificação, mas a gente precisa entender quais são essas ações.
E nós temos diversas formas de violência. Não é violência física só ou de guerra. A gente tem violência psicológica, né? Violência verbal, que a gente precisa entender como isso funciona. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos o estudo de hoje? Tá? Vi aqui que a Sueli comentou, pedir a Deus que nos ajude, né, nos perdoar, olhamos nossos desafios com amor, agradecer medos, limitações, remorso. Exatamente. Luiz falou, pacificar-se é um desafio que estou vivendo, percebo o quanto ainda preciso trabalhar as minhas revoltas e imaturidades. Todos nós precisamos fazer isso daí que você e a Sueli colocou. E sabe o que é o mais interessante, né? Respondendo, inclusive, que você colocou isso daqui, né? Todas as vezes que a gente fala, né, sobre essas questões, né, isso você foi muito honesto, né? Esse é um dos maiores desafios do nosso amadurecimento, né? E até mesmo, por que que ele é muito grande? Porque ele não é um desafio, a gente não confronta o outro, a gente confronta a gente mesmo, tá? E essa dor, ela realmente ela precisa ser acolhida. E a revolta, ela é um estágio disso, né? Ela indica que esse estágio já está no nível de consciência. Isso é ótimo, né? Se você já está no nível de consciência e você se revolta com alguma coisa que alguém fala, você já percebeu que aquilo que essa pessoa está fazendo é errado. Mas você ainda não encontrou, talvez, uma forma mais consciente de responder aquilo para você mesmo. O seu espírito ele já não aceita mais algumas violências, mas ele está aprendendo a linguagem da serenidade. Então, é um processo evolutivo, né? Você não apaga o que você sente, né? Então, você vai entender o que você vai significar sobre isso, né? São versões que você vai, né, identificar. Inclusive, um simples fato de você perceber isso mostra que a sua consciência se deslocou e a revolta, né? Antes a revolta, ela parecia justa. Só que nessa sua frase, agora você já mostrou que ela evoluiu, ela já te incomoda. E esse incômodo já demonstra que você cresceu. E quando você sente que ainda reage com dureza para as pessoas, o caminho não é você se culpar, mas você sempre fazer a pergunta honesta: o que em mim ainda está ferido? Porque toda reação desproporcional aponta uma dor que ainda não encontrou uma linguagem para significar. Então você tem que significar isso daí, né? A pacificação verdadeira, ela vai começar nisso daí também, né? E assim que o ódio, ele vai perdendo a força. Por quê? Você não vai prender ele, você não vai deixar de fazer, não. Você vai começar a integrar aquilo ali na sua vida, né? E transformar essa vivência num exercício, né? Então é uma coisa muito legal, né? Para a gente poder pensar e a gente poder vivenciar, ok? Tudo bem? Bom, agora neste momento eu vou pedir para vocês então, né? Que vocês fechem as câmeras, porque eu vou fazer um momento de prece final, para que o áudio ele não seja, né, não atrapalhe, e esse momento também é um momento de vibração, ok? Então eu vou pedir para vocês, aqueles que não quiserem fechar os olhos, podem olhar a imagem que a Fátima colocou aqui, que para mim ela é muito significativa, que é a imagem de Jesus cuidando da terra, né? Senhor da vida, Pai de infinita bondade e justiça. Aqui nos colocamos em silêncio interior, não para a gente fingir serenidade, mas para ser verdadeiro diante de Ti. O Senhor conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos. Sabe das nossas lutas, das nossas dores antigas, das revoltas que ainda encontramos dificuldade de aquietar em nossos corações. Por isso, hoje, neste primeiro estudo do ano, nós viemos diante da nossa fragilidade pedir ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a pacificar os nossos corações sem endurecer as nossas ideias, a ser firme sem ferir, a colocar limites sem ódio,
a escolher a paz sem trair a nossa própria consciência. Nós reconhecemos que ainda carregamos muitos equívocos, muitas reações impulsivas, feridas que não cicatrizaram por completo. E eu não te peço aqui nessa oração que apague isso de nós, mas que nos dê luzes para compreender todas essas questões e humildade para trabalhá-las dia após dia. Quando a revolta quiser dominar os nossos pensamentos, por favor, lembra-nos de respirar antes de reagir. Quando a dor quiser se transformar em palavras duras, inspira-nos o silêncio que educa e não o silêncio que adoece. Quando o orgulho quiser nos convencer de que nós estamos sempre certos, ajuda-nos a ouvir, refletir e aprender. Ensina-nos a transformar a revolta em discernimento, a dor em aprendizado e a impaciência em vigilância amorosa. Que a gente compreenda que não podemos mais negar os nossos sentimentos, mas educá-los. Não reprimir emoções, mas elevá-las. Ampara-nos para que a gente não projete mais nos outros as dores que ainda são nossas. E nem transferir responsabilidades que cabem ao nosso próprio espírito. Que a gente aprenda a cuidar do nosso mundo íntimo antes de exigir mudanças no mundo exterior. Por isso, eu peço ao Senhor neste exato momento por todos nós deste estudo, por aqueles que não puderam estar. Ajuda-nos a alcançar a maturidade espiritual. Aquela que não se impõe, não grita, não humilha, mas transforma. Que, mesmo quando a gente falhar, por favor, não desista de nós. Mesmo quando a gente cair, que o Senhor me ensine a aprender algo novo sobre amar melhor aquela situação. E que pouco a pouco os nossos corações se tornem mais limpos, mais calmos e mais lúcidos, para que a gente possa cooperar contigo na construção da paz mundial que começa neste exato momento dentro de nós. Recebe esta prece simples, mas muito verdadeira diante das limitações das nossas palavras. Não como um pedido de perfeição, mas como um sinal de espíritos amigos que desejam crescer para servir melhor e aprender a amar com muito mais consciência. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.